Hoje você vai entender como que eu cheguei no tema a cura pela alimentação e por que os alimentos podem curar. E talvez você esteja se perguntando aí, tá, mas quem é o Wagner Moreira para falar disso? Bom, eu tenho uma jornada de estudo muito intensa. Eu comecei estudando lá o técnico em Química, depois eu fui para a faculdade de Química fazer bacharel com licenciatura. Não contente com isso, eu fui fazer um mestrado em Físico-Química na Universidade de São Paulo. Na sequência, fiz um doutorado em ensino de Química na mesma universidade. E no meio do caminho, uma crise na minha vida me trouxe o último componente importante para eu poder estar aqui na tua frente falando a respeito da cura pela alimentação. Foi o curso de Medicina Natural, que também é conhecido como a naturopatia. E talvez você esteja se perguntando aí, tá, mas naturopatia, medicina natural, eu já ouvi falar que isso aí não funciona. Talvez alguém que é uma autoridade, que você até respeita, disse isso para você. Mas eu posso te garantir que ela funciona muito bem. E eu estou te dizendo isso porque eu já vi dezenas de pessoas se curando com alimentação. E para te dar um exemplo, principalmente no caso de diabetes, eu tenho uma pessoa de 88 anos que tinha sido desenganada pelos médicos e que alguém disse que ela ia morrer em 6, 7 meses. E sendo tratada por técnicas da naturopatia e com alimentos, hoje, há mais de 2 anos desse momento, ela está viva e muito bem e com a glicemia sob controle. E ela deixou de ser diabética. Eu estou falando de uma mulher de 88 anos. Tá, mas e como é que eu cheguei a poder curar alguém de diabetes? Eu posso te falar disso porque eu já fui pré-diabético, quase diabético, tá? Minha glicemia ficava muito alta. E eu tive que me mexer. Então, eu comecei a ver meus marcadores sanguíneos mudando, meu valor de glicemia em jejum ficando cada vez mais alto e eu simplesmente não sabia o que fazer. E eu comecei a estudar a respeito. E aí, para abreviar a história, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, eu acabei chegando à naturopatia ou à medicina natural, como eu falei. E os conhecimentos que eu tinha de química, de fisicoquímica, de ensino de química, me ajudaram a reter e absorver o maior número de conhecimentos possível da naturopatia. E eu comecei a colocar em prática. Então a primeira pessoa que eu curei da diabetes ou da pré-diabetes foi eu mesmo. Então tudo que eu aprendi, eu apliquei em mim e comecei a ter excelentes resultados. E é evidente que a primeira coisa que precisa acontecer é o terapeuta ou médico ter os resultados na vida dele que ele quer que outros tenham nas suas vidas. Então, na minha cabeça hoje, depois de ter vivido tudo isso, não faz sentido alguém que não tem os resultados que você quer, seja a pessoa que você consulte para obter os resultados que você deseja. Então, a primeira coisa que eu tinha de ter é, eu preciso me curar. E eu tinha de me curar sem remédios, porque um naturopata, uma pessoa da medicina natural, não pode usar remédios, e com alimentos. Então existe uma disciplina específica dentro do curso de naturopatia chamada dietoterapia. É uma disciplina que me ajudou muito a trilhar esse caminho, até entender como os alimentos podem curar as pessoas. E outra disciplina chamada alimentação ortomolecular, que me ajudou bastante a entender como que determinados nutrientes presentes nos alimentos podem curar as pessoas. Ou a ausência deles faz com que as pessoas adoeçam. Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela tem deficiência em zinco, em crômio, em vanádio. Isso é muito importante perceber. Então é evidente que se a pessoa não for suplementada com isso, ela vai ter muita dificuldade de lidar com o diabetes, de resolver o problema. Veja bem, isso aqui é uma dica importante. Diabetes é uma doença nutricional, que tem a ver com o estilo de vida, que tem a ver com a dieta. Você nunca deve tratar uma doença que tem a ver com estilo de vida com pílula, porque pílula não vai tratar a causa do problema. A pílula vai tratar o sintoma, que é na verdade a glicemia alta. Então assim, por muito tempo minha glicemia ficou alta e eu não sabia muito bem o que fazer, até que eu entendi que existia um outro caminho, que não era medicamentoso, e que na verdade existia um caminho muito diferente do medicamentoso, que é o que levava ao tratamento da causa do problema. E assim, eu posso te garantir que na rotina estressante que eu tinha, eu comia muito mal, meu estilo de vida alimentar era péssimo. E isso
faz as pessoas adoecer. Eu não sabia o que comer, quando comer, quanto comer e de que modo comer. Isso me fazia comer muito, a qualquer hora, qualquer coisa e, evidentemente, se você não presta atenção nisso, você pode entrar num quadro de adoecimento muito importante e nem se dá conta disso, porque os sintomas vão mudando um pouquinho por dia e você vai se acostumando com a situação. Um cansaço para subir uma escada, uma sonolência excessiva depois de ter almoçado, ou estar um tempo inteiro com fome, um enorme sinal de adoecimento, e ninguém toma percepção, toma ciência disso e acaba adoecendo. E só vai perceber quando os sintomas são muito graves. Por exemplo, eu acordava, media minha glicemia, ela estava 109. Isso é muito alto. O normal é a glicemia ficar entre 70 e 77,5. Isso é o desejável. Se você não tem essa situação, você tem alguma perda de saúde pancreática importante acontecendo aí. E eu não sabia disso na época, mas eu percebi que alguma coisa estava ruim, porque eu me baseava numa coisa chamada faixa da glicemia. Então, na faixa da glicemia você tem entre 70 e 99. E o que eu imaginava? Bom, se está entre essa faixa, que é a faixa normal, está tudo beleza. E foi acontecendo de aumentar, até que um belo dia ela passou de 99, ficou lá para cima, nunca mais baixou. E aí me chamou a atenção, só quando saiu da faixa. Qual o problema? Que antes de sair da faixa, eu já tinha um problema de adoecimento, problema de pâncreas muito sério. E eu não tomei ciência disso, eu não dei importância para isso. Eu só fui dar importância para isso quando a situação ficou bastante grave. Então o que acontece? O que é muito importante você perceber? Que existem dois tipos de modos de se alimentar. Um modo tradicional, que é vendido para a gente, que a mídia vende para a gente. E nesse modo tudo é normal, você pode comer a hora que você quiser, você tem que sair de casa à noite, 10 horas da noite para comer, você vai comer meia-noite, vai encher a barriga, vai beber bastante. Isso é um método tradicional. Existe um outro método que contraria bastante isso. E às vezes as pessoas não conseguem perceber que o outro método traz lições de vida muito importantes. Então, no método tradicional você come muito carboidrato. Existe uma pirâmide alimentar em que se prega que a base é carboidrato. No método novo, não tradicional, o método que eu vi na medicina natural, na alimentação ortomolecular, você não pode comer um valor ilimitado de carboidratos. Um tipo de alimentação diz que existem carboidratos essenciais. E o outro tipo de estilo de vida alimentar diz que não existem carboidratos essenciais. E que o teu corpo fabrica a quantidade de carboidratos que você precisa caso você ingira proteína, por exemplo. Então, são duas maneiras muito diferentes de ver a mesma coisa. Agora, o que você vê no método de alimentação tradicional? As pessoas ficando cada vez mais gordas, cada vez com a glicemia mais alta, o número de diabéticos explodindo no mundo inteiro. A gente tem uma quantidade de diabéticos hoje que é absurda, cerca de 20% da população brasileira é diabética. Mas eu estava lendo um estudo recente em que eles mostram que para cada um diabético existem 2 pré-diabéticos. Então, o que significa isso? Que com o passar dos anos, no método tradicional de alimentação, o que a gente vai verificar é um aumento exponencial no número de pessoas com diabetes. A ponto de que a Organização Mundial de Saúde tem verificado que não é só o diabetes que tem crescido, o que tem crescido também é a obesidade. E eles propuseram uma doença nova que relaciona essas duas coisas, a obesidade e o diabetes. E o nome da doença é diabesidade. É quando você tem a pessoa que está engordando demais e ao mesmo tempo ficando diabética. Eu estou falando do tipo específico de diabetes, chamando de diabetes do tipo 2, que é um diabetes em que a gente desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica. Então, o tipo de alimentação padrão tradicional que a gente tem hoje é gerador de resistência insulínica. O que me assusta é que eu vejo gente de 8 anos, 7 anos, diabéticos do tipo 2. Vejo muitas pessoas, muitos adolescentes diabéticos do tipo 2. Eu sou uma pessoa de 52 anos hoje, 2020, tenho 52 anos. E na minha infância,
As pessoas que tinham diabetes na minha adolescência eram pessoas velhas. E quando a gente julgava uma pessoa velha, quando ela tinha 70 anos. Hoje nem é mais isso. Uma pessoa de 70 anos é extremamente ativa. Tem muita gente que nem aparenta ter 70 anos, dependendo do estilo de vida que ela tem. Mas naquela época, uma pessoa de 70 anos tinha diabetes, 80 anos tinha diabetes. Eu não me lembro na minha infância de alguém com 15 anos ou 8 anos diabético. Isso não existia. Mas houve uma mudança importante de estilo de vida que gerou isso. Então a gente tem dois tipos de alimentação. Uma alimentação que você come de 3 em 3 horas e ela é baseada em carboidratos. Se você for analisar, para analisar o teu prato, ele é muito mais rico em carboidrato do que em outros macronutrientes. A gente pode destacar aqui 3 macronutrientes: carboidratos, gorduras e proteínas. Então a gente tem uma pirâmide alimentar proposta nos Estados Unidos e que influenciou o mundo e que tem feito o mundo engordar. Engordou os norte-americanos, eles são a população mais gorda do mundo. Evidentemente, muitos casos de diabetes. E você pegar talvez a Coreia, a população mais magra do mundo. Mas assim, o estilo de vida americano de comer muito carboidrato e em intervalos curtos tem feito isso. Mas como é que era na minha infância? Talvez esteja te perguntando isso. Como é que era na infância do Wagner? A gente fazia 3 refeições por dia. Eu lembro bem disso aí. E eu lembro que o meu pai chegava do emprego por volta de 5h20 da tarde. E por volta das 18 horas a gente terminava o jantar, 18h20, 18h10, às vezes 18 horas, no máximo 18 horas e 30 minutos. O jantar fechava. Depois do jantar a gente não comia mais nada. Eu lembro que a gente tomava água, tomava chá, eles faziam um chazinho para ir dormir e tal. E no outro dia de manhã tomava café da manhã, ali por volta de umas 8 horas da manhã. Então olha que coisa interessante. Fechando o jantar às 18 horas e tomando café às 8 horas da manhã, você tem uma janela de jejum de 14 horas. Isso é jejum intermitente. Hoje o povo ouve jejum intermitente e fala: que absurdo. Na minha infância, jejum intermitente era comum. Acontecia o tempo todo. E se, por exemplo, eu acordasse mais tarde, tá? Eu acordasse às 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, ficasse enrolando ali. Quando fosse umas 10 horas, se eu fosse à cozinha beliscar alguma coisa, minha mãe dizia: não, vai comer não. E às vezes, nas primeiras vezes eu perguntava: tá, por que eu não posso comer agora? E eu me lembro bem dela falando assim: você não vai comer agora? Porque se você comer agora, você vai estragar o almoço. Então, eu chegava na hora do almoço, eu estava com bastante fome, eu sentava, comia bem, comia no horário que ela serviu o almoço lá, sei lá, meio-dia eu almoçava. Ela terminava o almoço por volta de 12h30, 12h40. Terminei o almoço. Entre o almoço e o jantar, era água. Não comia mais nada. Entendeu? Eu ia brincar na rua. Então, eu nem lembrava que tinha comida. Entendeu? Então, brincava. Quando dava o horário do jantar, meu pai chegava do serviço, estava da hora do jantar, a mãe me chamava lá, estava na rua brincando com os meus amigos lá, jogando bola, brincando de carrinho de rolemã, andando lá pela rua, andando de bicicleta. Aí eu voltava para casa e jantava. Então era esse tipo de alimentação e de protocolo, a gente chama de protocolo alimentar, né? Esse tipo de protocolo alimentar funciona muito bem. Você é diabético, quer começar a controlar a tua glicemia? Procure um protocolo alimentar em que você se alimente em horários certos, não coma à noite, não encha a barriga antes de dormir e faça um período em que você tem um jejum prolongado e ele é intercalado com períodos em que o jejum é um pouco menor. Por exemplo, jejum prolongado das 18 às 8 da manhã. E você vai usar o sono como alavanca para conseguir fazer isso. Essa é a grande sacada disso aí. Boa parte do tempo que você está em jejum, você está dormindo e a tua glicemia, despenca nesse momento. E alguém pode falar assim: poxa, mas se eu ficar muito tempo sem comer, eu vou desmaiar. Tá, você já viu alguém desmaiar dormindo? Você está um tempão sem comer, está dormindo. O corpo vai entrar numa coisa chamada homeostase. A homeostase vai fazer o seguinte, vai fazer com que o corpo vá buscar na gordura o carboidrato que ele precisa. Ele vai pegar a gordura e vai começar a desmantelar essa gordura para formar carboidrato, para manter a glicemia sob controle. Então, por que você é diabético?
Porque a tua ingesta, se você é do diabético do tipo 2, tá? Não do tipo 1, que tem um problema no pâncreas de produção de insulina. Mas se você produz insulina, o que deveria acontecer? A tua insulina, depois de muito tempo que você não come carboidrato, ela começa a despencar e um outro hormônio sobe na tua corrente sanguínea, ele chama glucagon, e ele vai começar a buscar, assim que a insulina estiver baixa, na gordura, o carboidrato, ele vai começar a quebrar a gordura para formar o carboidrato e manter a tua glicemia sob controle. Então você resolve duas coisas, você baixa a tua insulina e como diabético você tem insulina elevada, tá? A não sei que seja diabetes do tipo 1, como eu falei, mas a grande maioria das pessoas tem diabetes do tipo 2. E aí, assim que a glicemia diminui, o glucagon sobe e começa a fazer o seu trabalho. Uma das coisas que o glucagon faz é quebrar a gordura, mas tem outros benefícios, eu vou explorar isso num outro vídeo, tá? Mas o que acontece é que esse tipo de mecanismo precisa ser despertado no organismo. O teu corpo precisa despertar o mecanismo de transformar a gordura que foi estocada em glicose. E você precisa ter um equilíbrio entre isso, entre o quanto você estoca de gordura, o quanto você queima essa gordura. E esse desequilíbrio leva ao diabetes. Então, eu percebi que existia um tipo de alimentação extremamente nociva, que é um tipo de estilo alimentar que engordava, que gerava diabéticos, e que existe um outro estilo em que você tem um protocolo alimentar que você se preocupa em comer bem, comer gostoso e ficar nutrido, mas ao mesmo tempo você se preocupa com que os estoques de energia do seu corpo sejam queimados. Então, seu estoque de gordura precisa ser queimado. Você não pode ficar estocando gordura o tempo inteiro. Isso mostra para você que a tua ingesta de carboidrato ela é muito além do que você precisa. E o que você ingeriu em excesso, o corpo transforma em gordura e estoca para o momento em que você tem a privação de alimento. Então, hoje, no mundo atual, a gente tem alimento disponível o tempo todo. E você vai até a tua geladeira e tem estoque de alimento lá e come, e estoca mais do que você precisa. Né? E não consome essa quantidade estocada. E isso é um problema. E aí, sabendo disso, eu comecei a colocar em prática. Então eu vou te dar aqui mais dois casos muito importantes. Uma pessoa chamada Elizabeth, que pôs em prática esse protocolo que eu te falei, começou a ter a glicemia sob controle. Isso num período de 3 semanas. Ela tinha a glicemia dela que ficava nos níveis ali em torno de 300 miligramas por decilitro. Ela viu esses níveis baixar para cerca de 85 a 90 miligramas por decilitro. Só fazendo essa mudança de protocolo alimentar. Foi alguém que eu acompanhei só com protocolo. Ela não fez suplementação, tá? E ela não fez jejum muito prolongado. Ela aumentou a ingestão de água e simplesmente começou a tirar carboidratos concentrados da alimentação. Então, coisas como arroz, esse excesso de arroz que se come, ele tirou da janta e depois tirou do almoço. E colocou no lugar legumes cozidos no vapor, em que você não perde nutrientes pelo método de cocção. E então, ao mesmo tempo, você vai, além de nutrir o teu corpo, porque uma coisa é você estar alimentado, outra coisa é você está nutrindo. Então, ela nutria o corpo e tinha uma saciedade absurda. E começou a usar gorduras boas. Então, ela começou a ingerir um pouquinho de óleo de coco no café, comer abacate com sal bem temperado, pode ficar uma delícia, aí você tem que experimentar, você tem que se dar a chance de experimentar. Muita gente não fala, não gosto, mas nunca se deu a chance de experimentar. E talvez o que está faltando é o tempero certo. Então ela conseguiu fazer isso. Ela colocou azeite de oliva de boa qualidade na alimentação dela, então ela regava com bastante azeite de oliva. Então ela colocou gorduras boas, tirou o carboidrato concentrado, pão branco, farinha branca, farinhas integrais. Ela começou a descascar mais e desembalar menos. Isso foi fundamental. Você quer ter saúde? Descasque mais e desembale menos. Então, ela teve resultados excelentes com isso e sem suplementação. E se ela tivesse suplementado, os resultados seriam melhores ainda. Sem fazer exercícios. E se ela tivesse feito exercício, melhor ainda. Tá? Esse é um caso. E um segundo caso em que a pessoa fez o mesmo protocolo e aí eu suplementei a pessoa. Eu passei uma suplementação para ela, algo que não precisa de receita, porque são MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Então você pode comprar eles na farmácia sem receita. E esses medicamentos, junto com a alimentação correta, fez com que a glicemia de uma pessoa que tinha glicemia da ordem de 300 também, baixasse aí para casa dos 80, 90.
Mas essa pessoa em específico tinha pé de diabético. Então tinha uma cicatriz, uma ferida melhor, que não cicatrizava há 6 meses. Então fazendo isso a glicemia baixou e eu entrei com uma outra técnica importante que ajudou a vascularizar e matar a bactéria e fazer com que a ferida no pé fechasse, porque essa pessoa tinha feito uma retirada do dedão por causa do pé diabético, né? Acontece de, por exemplo, fazer uma ferida e nunca mais cicatrizar e a pessoa chega ao ponto de amputar pé, amputar dedo. Então, nesse caso específico, houve uma amputação do dedão do pé direito e não cicatrizava há 6 meses. Então, com mudança alimentar e com ozonioterapia, experimentação, hoje o pé dessa pessoa está cicatrizado e vascularizou o pé, a perna estava perdendo vascularização e a glicemia sob controle. Então é desse ponto de vista que eu gravo esse vídeo, tendo vivido isso e muito mais coisas que eu posso ficar horas aqui falando, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu paro por aqui. Mas eu digo para você, eu te garanto que diabetes é uma doença tratada com dieta, com suplementação e em casos mais graves até com ozonioterapia. Tá? Então, o que eu te peço encarecidamente? Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem, porque é uma mensagem libertadora e que elas possam se dar a chance de entender e de vivenciar isso tudo que eu te falei. Tá? Então tem muita gente com diabetes do tipo 2 por aí. As pessoas com diabetes do tipo 1 também podem se beneficiar com alimentação, suplementação. Eu não tenho dúvida disso. Eu fiz um vídeo mais focado em diabetes do tipo 2, mas muita coisa que eu falei é válida para diabetes do tipo 1. E eu te peço que você me ajude a espalhar essa mensagem, porque com certeza você vai ajudar e vai fazer a diferença na vida de muita gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.